Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mapa do Estudo. Eu sou o Eduardo Cambuí e hoje estamos recebendo aqui com maior honra a nossa amiga colega Kátia Lima. Tudo bem, Kátia? Seja bem-vinda. Obrigada! Olá! Olá a todos, a todas que estão aqui assistindo. Que gostoso estar aqui. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Prazer é nosso e hoje a gente vai trabalhar um tema super legal e um tema que cada vez se torna mais importante, né, Kátia? Que é a gestão da ansiedade. Vamos perpassar aqui sobre o que é essa ansiedade, como a gente pode trabalhar, ferramentas, distúrbios, ou seja, vamos tentar consolidar num curto espaço de tempo o máximo de informação para ajudar você a ter uma boa gestão da ansiedade. Vamos lá, o que é uma ansiedade? Como é que eu posso identificar se eu sou uma pessoa ansiosa ou não? Tem ansiedade boa e ansiedade ruim? Então, vamos começar então falando de ansiedade, que a ansiedade não necessariamente é uma coisa ruim. A ansiedade, se a gente for pensar, foi o que fez a gente chegar até aqui como espécie, foi o que fez a gente chegar aqui nesse mundo, porque foi o que nos protegeu, o que nos deu o alerta para que a gente chegasse até aqui. Então, antigamente, lá atrás, né, nos primórdios, eu tinha que ter esse alerta, eu tinha que ter esse medo para não comer fruto estragado, para proteger de predador, para não sair em locais muito abertos, para não andar à noite. Então, tudo isso faz parte dessa sobrevivência, desse mecanismo que o cérebro cria e que é chamado de ansiedade. O que é a ansiedade, então? Um sinal de alerta que o nosso cérebro manda, tem reação com medo, embora não sejam sinônimos, porque o medo, ele tem um alvo concreto. Eu sei dizer para você do que eu estou com medo. Sim. A ansiedade, nem sempre. Por que você está ansioso? Não sei. Eu estou me sentindo ansioso, mas não sei. Eu estou em alerta, mas eu não sei. Então, a gente fala que a ansiedade, ela não tem que ser eliminada. Ela precisa ser gerenciada. Quando eu não gerencio a ansiedade, Eduardo, eu entro ou posso entrar num transtorno de ansiedade. Aí sim é um adoecimento mental, que eu vou precisar de acompanhamento, que eu vou precisar de psicólogo, talvez de psiquiatra, muitas vezes eu vou precisar dos dois trabalhando juntos. Então, aí já é um transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, a fobia, né, muito grande, fobia social, tudo isso são transtornos de ansiedade. É quando a ansiedade ela parou de ser esse mecanismo que eu posso gerenciar, eu perco um pouco esse controle e aí eu preciso de tratamento e tem solução. Isso é ansiedade diferente de transtorno de ansiedade. Aí você falou de característica, né, de Sim. pessoa ansiosa. Tem muita gente que fala assim, ai, Kátia, por que a gente é ansioso? Por que eu fico essa pessoa ansiosa, né? Parece que eu sou ansioso desde que eu nasci. Na verdade, não. A ansiedade é aprendida. A gente aprende a ser ansioso. A gente aprende a estar em alerta. A gente aprende a ficar preocupado o tempo todo. A preocupação é uma característica muito importante aí da ansiedade. Daí a importância também da gente saber gerenciar a ansiedade para os nossos bebês, para os nossos filhinhos, não aprenderem a ser pessoas muito ansiosas também, né? Mas vejam, geralmente a gente é mais ansioso porque a gente tem pais que são ansiosos, Sim. ou porque a gente tem pais muito controladores, não só pais, né? Pessoas de referência controladoras, ou pessoas de referência que são mais adoecidas. Eu, por exemplo, Eduardo, tive uma mãe que sofria de depressão profunda, assim. Então, eu acabei desenvolvendo mais esse lado ansioso por causa disso, né? Porque eu tive que me cuidar muito cedo, eu entendi que eu tinha que cuidar dos outros muito cedo. Então, tudo isso pode gerar essa pessoa mais ansiosa que precisa aprender a gerenciar a sua ansiedade, não é eliminar, mas gerenciar a sua ansiedade. Gerenciar. E é Mas, ó, possível, Eduardo, né? você vai me interrompendo aí. Eu Você viu que eu vou. vou na empolgação, né? Isso é muito bom, que rende, é muita Falou que informação. eu... É muito conteúdo também pra gente absorver e tem muito conteúdo com certeza aí nessa cachola e eu quero absorver o máximo. Então essa parte de bom ou ruim a gente tem, né? Tem aquele friozinho na barriga que às vezes te motiva, te move até fazer alguma coisa, né?
a gente chama, eu tô ansioso para tomar posse. Essa ansiedade é boa, né? Estou ansioso para... Agora, tem algumas coisas que acabam interferindo, como você falou. Vai dando outros tipos de consequência e são ruins, prejudiciais, né? E como é que eu posso, além dessa identificação que você falou, quais são as consequências identificáveis assim para perceber, olha, eu estou com uma ansiedade que não é boa, tá me prejudicando. Sei lá, é sono, falta de sono. O que que eu posso Aham. identificar claramente que estou precisando de ajuda? Para a gente chegar nesse ponto, precisa entender qual a característica de pessoas que são mais ansiosas. Sim. Pessoas que são mais ansiosas, elas têm uma necessidade de controle muito grande. Elas querem controlar variáveis, elas querem Uhum. controlar situações que já aconteceram e situações que ainda não aconteceram. Então, essa necessidade de controle está muito presente. Sim. É aquela pessoa que está estudando e já pensando: ai, e se quando eu passar o meu chefe não for legal? Ah, e se quando eu passar eu não conseguir tomar posse no dia porque eu passei mal? Essa pessoa está tentando controlar variáveis que ela não tem que controlar, que ela não precisa controlar. E essa necessidade de controle, ela aparece numa preocupação exagerada. E o Uhum. que é a preocupação? É essa pré-ocupação de coisas que eu não preciso no momento. Então, Uhum. isso causa muita agitação e isso pode paralisar uma pessoa que está estudando para concurso, isso pode paralisar uma pessoa que vai casar, isso pode paralisar uma pessoa que está querendo realizar qualquer outra coisa. Então, isso que a gente está falando não é só para o estudo, é para a vida, né? A gente precisa gerenciar essa característica que é querer controlar. Uma Uhum. outra característica é a dificuldade de lidar com a incerteza. Então, tudo aquilo que eu não sei exatamente o que vai acontecer é muito perturbador para mim. Então, eu fico tentando ter certeza de coisas para me sentir melhor. Uhum. E aí eu pergunto para você, o que a gente tem certeza? Nada, De né? verdade, assim. Nada. Você não tem certeza se o seu casamento vai durar para sempre, você não tem certeza É, de como seus filhos serão quando forem adultos, você não tem certeza de nada. é verdade. Então, o ansioso, ele vive muito em alerta. É. Exatamente por causa disso, ele está sempre em alerta, tentando controlar Uhum. variáveis e com uma dificuldade muito grande de lidar com a incerteza. É. E a terceira característica é a dificuldade Uhum. de lidar com a falta de controle. Sim. Então, eu quero controlar, eu tenho dificuldade de lidar com a incerteza e tem uma outra característica que é muito da preocupação. A preocupação tem a ver com a necessidade de controle, a preocupação tem a ver com a dificuldade de lidar com a incerteza, a preocupação ela se apresenta como um mecanismo de defesa. Uhum. Mas onde ela vai mais aparecer é na característica que o ansioso tem, a dificuldade que ele tem de lidar com a emoção negativa. Hum. Então, toda vez que o ansioso começa a ficar mais agitado, que ele começa a pensar em coisas ruins, que é o pensamento catastrófico que Sim. vem, gera uma emoção negativa, gera medo ou gera tristeza. E aí, como ele não sabe muito lidar com a emoção negativa, porque ele não se permite sentir, Uhum. porque ele tem muito perfeccionismo, que Sim. é também uma característica de querer ser muito Não perfeito, lida bem com o aí erro, ele né? começa a se preocupar. É, Aí ele começa a se preocupar, a pessoa ansiosa, para não lidar com essa emoção negativa. Entendi. Ele acha que a preocupação é a solução para essa emoção negativa. E Uhum. aí a gente entra num ciclo muito grande. Uhum. Eu quero ser perfeito, eu quero ter controle de tudo, mas quando eu começo a ver que eu não vou dar conta disso, eu me sinto mal. E aí eu Uhum. começo a me preocupar para conseguir ter controle, para lidar com a emoção negativa. Aí ele fica nesse É. ciclo, como se fosse aquele ratinho, né, correndo E ali, fica o mais hamster ansioso, né? correndo na roda. E a ansiedade O só que você aumenta, né? mais o que você mais ouve de uma pessoa com ansiedade é que ela está cansada. Eu acho muito É. engraçado isso. A pessoa ansiosa está sempre muito cansada. Ela fica assim, eu estou exausta. Essa exaustão não é física, é mental. Sim. É mental, porque o cérebro está o tempo todo, tanto que as pessoas ansiosas têm dificuldade de dormir. Por Uhum. que eu tenho dificuldade de dormir? Primeiro, porque dormir é abrir mão do controle. Dormir é fechar os olhos e se entregar, não é isso? É. Então, se eu quero ter o controle de tudo, eu não vou conseguir dormir. E segundo, pela preocupação. Eu morro de rir com as pessoas ansiosas, que elas falam assim, eu estou tentando dormir, mas estou me preocupando. Eu estou É. pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Eu estou pensando no que eu tenho que fazer depois de amanhã. É exaustivo, Constantemente, né? é Constantemente. cansativo, É. né?
Não para nunca, né? Sempre tá com aquela preocupação e antecipando os fatos, né? Eu gosto de falar uma frase e juntando várias pessoas que eu li, que eu ouvi frase e sobre essa questão de controlar ou não. Você pode fazer tudo e não acontecer nada. Ou você pode não fazer nada e acontecer tudo. Para você ver que não temos controle realmente. Você pode planejar, você pode tentar pensar em cenários, o que vai acontecer ou deixar de acontecer, para tentar, de uma forma ou de outra, antecipar, prevenir, dar mais segurança para si, né? Porque como você falou, a pessoa ela precisa, né, ter esse ambiente mais seguro, mais confortável, porque ela é controladora, né? Mas veja, a ideia do ansioso é assim: como é que eu vou controlar? Eu vou pensar no que de pior pode acontecer. Sim. Se eu pensar em tudo de pior que pode acontecer, eu estou controlando, eu estou sofrendo menos, eu estou aplacando a minha emoção negativa. Então, essa lógica é uma distorção cognitiva, está completamente errada e a gente precisa cortar esse ciclo. Sim. Por quê? Imaginar cenários catastróficos dá a falsa sensação que eu estou conseguindo lidar melhor se isso acontecer. Só que isso não é verdade. Se eu ficar a noite toda imaginando como é que vai ser reprovado na redação, na prova que é definidora da minha vida, isso não vai me fazer sentir melhor se caso esse cenário aconteça. Sim. E se ele não acontecer, foi um sofrimento mental inútil. Uhum. Então eu estou gastando energia, do meu cérebro. O meu cérebro comanda o meu corpo todo, ele está jogando substâncias no meu corpo, se preparando para aquela ameaça, porque o nosso cérebro se prepara para a ameaça, jogando cortisol, jogando um monte de coisa, e aí não acontece. E aí não acontece, e eu acho que eu preveni. Por isso que o ansioso, ele vai se desgastando, literalmente, né? Vai se desgastando em energia, vai se desgastando fisicamente, de tanto que ele tenta se preparar para o pior. Dificilmente você vai ter um ansioso se preparando para o melhor. Ai, quando eu passar. Se ele estiver pensando quando ele passar, pode conversar com ele. Vai ter um cenário catastrófico lá também, que ele está tentando se preparar. Exatamente. Né? Mesmo depois da posse. Então, a gente realmente precisa cortar esse ciclo da ansiedade, porque é um ciclo de sofrimento. E como é que a gente corta isso? Utilizando ferramentas, principalmente da psicologia cognitivo-comportamental, do EMDR, que é uma abordagem maravilhosa também, para cortar esse ciclo, né, de sofrimento, de controle, de ausência de controle, de incerteza, de ausência de segurança, para eu conseguir estar mais seguro no agora, né? E aí, quando a gente fala de agora, uma ferramenta que a gente tem falado muito é o mindfulness, que eu não gosto de ficar falando palavra em inglês, e na gestão de pessoas, né? Eu sou professora de gestão de pessoas também. A gente usa muitos termos em inglês, eu acho muito chato. Então, atenção plena. E é difícil, porque às vezes a gente não consegue. Plena, a gente não consegue a tradução perfeita para algumas coisas, né? Então a gente acaba tendo que usar mesmo, né? Usando, né, os termos em inglês, é verdade. Mas olha como é um termo bonito, atenção plena. É totalmente na contramão do mecanismo de funcionamento do ansioso. Atenção plena é eu viver uma coisa de cada vez no momento presente. Não tem passado, não tem futuro, tem o agora. Muita gente fala assim, mindfulness é meditação, você tem que aprender a meditar. E o ansioso morre de medo de meditar, porque ele acha que ele não vai conseguir. Geralmente, as pessoas que mais precisam da meditação acham que não vão conseguir meditar. A meditação é uma das ferramentas da atenção plena. Mas se você acha que você não dá conta, que é absurdo, eu digo para você, você dá conta. E a meditação tem evidências científicas do tanto que ela muda o nosso cérebro. Mas se você acha que você não dá conta, começa fazendo esses passos do agora. O que eu estou fazendo agora? Eu sentei para estudar, eu só tenho isso agora. Sim. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho nem passado e nem futuro. Eu não tenho reprovação no passado. Eu não tenho medo da posse no futuro ou de não tomar posse. Eu tenho agora um livro ou um caderno ou uma videoaula e é nisso que eu estou. Parei de estudar, vou ter que dar banho no meu filho. É isso que eu tenho, o banho do meu filho. E eu vou dar banho e eu vou viver com ele esse presente. Então a gente precisa trabalhar muito. É um exercício, o tá no agora. E as pesquisas mostram, e eu vejo isso nos meus grupos de gestão de ansiedade, que quando a gente começa a colocar isso em prática,
a ansiedade tende a diminuir. Porque eu passo a não ter que ficar controlando nem passado, nem futuro, né? Sim. Então, essa ferramenta da atenção plena é muito importante. Uma outra ferramenta aliada a isso é a gestão da preocupação. Excelente. Porque quando eu começo a querer focar no presente, o meu cérebro está tão acostumado a se sentir ameaçado que ele começa a mandar informações de perigo. Kátia tem a conta para pagar. Kátia tem a lista de não sei o quê. Kátia, você tem que lembrar que aconteceu isso lá atrás, você lembra? Quando você tentou fazer uma redação e errou. E aí ele começa a mandar essas informações. E a gestão da preocupação é muito importante. Porque preocupar-se não é ruim. O excesso de preocupação improdutiva que é ruim. Tem preocupações que são muito produtivas. E você lida com elas fazendo uma agenda de enfrentamento. Você tem que vacinar seu filho. Precisa ser agora que você sentou para estudar, que você vai atualizar o cartão de vacina? Não, eu posso atualizar amanhã de manhã fora do meu horário de estudo. E aí você vai criando uma agenda para lidar com preocupações produtivas. Tem que descobrir, agora, tem preocupações que são muito improdutivas. Começar a descobrir, entender o que é prioritário, urgente. A gente sempre fala aqui da tríade, né? Do tempo, ou seja, de qualquer forma a gente vai dando prioridades para tarefas corriqueiras do dia a dia, que às vezes a gente não percebe que são irrelevantes, né? Pouco impacto, tomam tempo e desgastam, estressam a gente ainda mais, né? E aí não faz sentido. Por quê? O seu cérebro fica mandando isso porque você tem essa coisa do controle. E aí a gente tem que aprender a delegar também. Tem coisas que a gente tem que delegar, tem coisas que a gente não precisa fazer. A gente pode abrir mão do perfeccionismo e guardar o perfeccionismo, talvez, para o estudo e deixar o perfeccionismo de lado para outras coisas, né? Sim. Eu tinha uma aluna que ela não estava conseguindo estudar de jeito nenhum porque ela passava 3 horas limpando a casa dela. E aí eu falei, para que você precisa limpar a sua casa 3 horas? O que vai acontecer de pior se você não gastar 3 horas limpando a casa? Mas aí, e se vier bactéria? E se o meu filho adoecer? E se não sei o quê? E essa é a preocupação improdutiva. A preocupação improdutiva é aquela que eu não posso resolver, porque ela está impregnada de ICs, e no IC cabe tudo. Né? O IC cabe tudo. Eu posso virar e falar assim, Eduardo, e se eu ganhar 300 milhões na Mega Sena? Cabe tudo. Mas o ansioso, ele não pensa nisso. Kátia, mas a probabilidade é muito baixa. Claro que a probabilidade é baixa. Assim como a probabilidade de um monte de catástrofe que você está pensando na sua cabeça, mas que você não analisa assim. Pandemias, você analisa para coisa boa, para coisa ruim, você não analisa. Olha a probabilidade de uma pandemia, né? Então, a gente... Imagina, qual a probabilidade de eu deixar a casa suja um dia, nem suja, né? Se a pessoa limpou 3 horas uma casa, ela vai poder ficar aí vários dias sem limpar, só mantendo ali uns 20 minutinhos, não é? É verdade. Então, ela estava obcecada com isso e perdendo tempo de estudo. Quando eu chamei a atenção dela para isso, do quanto a probabilidade era pequena e que o medo dela era um medo ansioso, de controle, de perfeccionismo, ela conseguiu mais tempo para o estudo. Então, trabalhar essas preocupações improdutivas, se falando mesmo, não, isso aqui é improdutivo, eu não tenho controle. Eu não tenho controle do que vai acontecer, eu não tenho controle disso aqui. O que eu tenho controle é disso, disso e disso. E eu vou organizar na minha agenda. Tem coisas que eu vou dar conta, tem coisas que eu não vou dar conta, né? Eu tenho alunas que são mães. E muitas vezes elas querem ser a melhor mãe, estudar 10 horas por dia, a melhor filha, a melhor esposa. Isso é uma característica da ansiedade, o perfeccionismo, que a gente não dá conta, sabe? Eu me lembro quando eu estudava, da minha filha pequenininha, eu falava para ela, filha, eu preciso estudar, mamãe vai ter mais dinheiro, vou ter mais condições de cuidar de você, me deixa estudar, fica aqui no minigame, na época era o minigame, né? Fica aqui no minigame do meu lado, eu vou estudar. E eu estudava com ela no minigame. E ainda tinha gente que chegava e falava assim, nossa, que péssima mãe você é, né? Deixando a menina no minigame. Sabe qual é a resposta que eu dava? É temporário. É temporário, né? Você tá vendo o quanto a gente precisa abrir mão do perfeccionismo para conseguir atingir os nossos objetivos, sejam eles quais forem.
Exatamente, E o ansioso, exatamente. ele não consegue abrir O mão. Se ele está travamento, né? estudando e o filho está aqui do lado jogando no tablet ou no É, celular, e alguém chega e fala, meu Deus, esse menino não sai do celular, ele não consegue virar e falar assim, é temporário, é é, só até eu passar no concurso. Não, ele vira e fala assim, nossa, eu sou uma péssima mãe, ou eu sou um péssimo pai, uhum, peraí, deixa eu brincar com esse menino, deixa eu construir casinha. Mas você não vai é, conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente exatamente. precisa organizar isso aí. E organizar é abrir mão do perfeccionismo. Uhum, Você foi ensinado que você tinha que ser perfeito, por isso você é ansioso. uhum, E aí você precisa aprender que perfeição não existe, é fazer esse caminho contrário, né? exatamente. Uma outra ferramenta importante é gerenciar pensamento, gerenciar emoção. Hum, O pensamento, ele é muito poderoso, para todos os lados, né? muito. Para tudo, né? A O gente pens... não tem limite de Para todos os pensamento, né? lados. E eu brinco assim, eu acho o pensamento extremamente poderoso, mas eu nem entro na esfera espiritual nem de energia, eu fico Aham. só na cerebral. É, O já seu dá muito pensamento trabalho é a tão celebrar. poderoso cerebralmente. É, embora eu não negue que possa existir as outras, eu fico só no cérebro. É, Quando você pensa que algo ruim vai acontecer, você está preparando o seu organismo para lidar com uma ameaça que pode não vir. sim. Quando você fica o tempo todo pensando que você tem que controlar, que algo vai dar errado, que alguma coisa vai acontecer, o seu cérebro está se entendendo ameaçado. Quando o seu cérebro se entende ameaçado, ele tem 3 estratégias. Ou ele luta, ou ele foge, ou ele paralisa. Sim. Quantas vezes você tenta estudar e dá vontade de dormir? É. E você está revigorado, cheio de energia, começa a estudar, dá sono. Aí você vai dormir, você está morto de cansado. É o seu cérebro fugindo de uma ameaça, está te protegendo. Quantas vezes você senta para estudar e te dá uma irritação, um ódio? Eu já vi aluno rasgando livro de É, constitucional, né? De não, raiva. Você é está com verdade. raiva porque o seu cérebro está lutando com algo que é ameaçador. Uhum, Uma correta gestão do pensamento, Eduardo, não é eu ficar pensando positivo. O pensar positivo é consequência. É eu questionar o meu pensamento e transformar aquilo que eu quero em um desafio e não numa ameaça. Quando a gente olha para o estudo como ameaçador, quando a gente olha para o amor como ameaçador, quando a gente olha para o casamento como ameaçador, o nosso cérebro vai querer fugir, querer lutar ou paralisar. é. E é tudo que a gente não precisa. Uhum, A gente precisa olhar para o estudo de forma realista. O que é olhar de forma realista? É difícil. sim. É difícil passar em concurso. Não adianta ficar, é fácil, vai dar tudo certo, é lindo, ai que delícia. Não. Querer enganar o cérebro é subestimar algo que está te fazendo sobreviver há tanto tempo, como espécie. Exatamente. Não subestime. Você fala, é difícil passar, mas eu já passei por outras situações difíceis e venci. Sim. É desafiador sentar e estudar uma matéria que eu não escolhi estudar, né? No meu caso, por exemplo, eu fazia concursos para psicólogo, eu sou psicóloga hoje no tribunal. Eu tinha que estudar direito. Eu não escolhi estudar direito, mas eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar português, eu tinha que estudar redação, eu tinha que estudar tantas outras matérias, regimento interno. Os Eu não escolhi regimentos estudar aquilo ali. benditos, né? Os regimentos internos Os benditos. regimentos. Nossa, mas você olhar para aquilo ali como desafiador. Eu não estudei isso aqui, é um desafio para mim, mas é um desafio que eu posso alcançar. É algo que é difícil às vezes, que às vezes eu queria estar em outro lugar, mas eu estou aqui, eu escolho estar aqui. Sim. Não é fácil, mas é possível. Isso é um pensamento realista, não é um pensamento positivo, otimista, é um pensamento realista. O pensamento positivo é importante e ele vai vir como consequência. Uma coisa que deixa os ansiosos muito mais ansiosos é você forçá-los a pensar positivo. Sem essa análise de questionar o pensamento. Porque é difícil para o ansioso pensar positivo. Lembra que está nele essa ideia de mapear catástrofe? Exatamente. Se você falar para ele, você tem que pensar positivo... Meu Deus, eu não consigo pensar positivo. Agora, de tudo que eu tenho para fazer na vida, eu ainda tenho que pensar positivo, eu não vou conseguir. Daqui a pouco a pessoa não tá nem conseguindo respirar. É um ciclo, então, o que, né? que eu falo? É você questionar. Questiona seu pensamento. E substitui o pensamento que você identificou por algo mais realista.
questionando aquilo que apareceu. Essas são técnicas. Tem mais coisas dentro da gestão do pensamento. Um dia a gente pode falar só sobre isso. Só sobre isso, muito legal. Extremamente importante. E ele vai ficando num ciclo, né, Kátia? A pessoa ansiosa, gerenciar emoções. Ela pensa nas catástrofes, ela pensa que não pode errar e ela não lida bem com o erro, ela consequentemente tenta pensar vários cenários para lidar com as catástrofes ou os problemas. Isso gera mais ansiedade para a pessoa e ela não e é um controle, né? A necessidade de controlar cada vez mais, né? E aí tem horas que ela paralisa de vez e aí deixa de estudar, desiste. E aquela desistência não é um querer dela, é uma consequência da ansiedade. Por isso que a gente precisa quebrar esse ciclo. E a gente quebra esse ciclo treinando viver no presente, separando preocupações produtivas de improdutiva. As improdutivas eu deixo para lá. As produtivas eu estabeleço ações de resolução. Fazendo a gestão do pensamento. A gestão do pensamento é questionar o pensamento, identificar o pensamento, questionar o pensamento e substituir por um pensamento realista. E a gestão da emoção, né? A gente precisa... Todo pensamento produz uma emoção. Todo pensamento. Se eu estiver aqui agora pensando, nossa, esse povo tá me odiando, gente do céu, eles devem estar falando mal de mim. Se eu começo a pensar isso, vai vir uma emoção. Daqui a pouco essa emoção vai influenciar o meu comportamento. Aí eu vou começar a gaguejar, ou eu vou ficar com raiva e começar a xingar todo mundo. Eu já vi isso acontecer. Defesa, né? Em até palestras, gente, já vi isso acontecer. E tinha muito do pensamento, né? Gerando emoção. Então, a emoção a gente precisa gerenciar. A gente gerencia a emoção se questionando o que eu tô sentindo? De onde está vindo essa emoção? Eu tô com medo? Tô com medo de quê? Kátia, é óbvio, eu tô com medo de ser reprovado. Será? O medo de ser reprovado traz o quê por trás? Qual outro medo? Eu tenho medo do julgamento da minha família. Eu tô há 2 anos sem trabalhar, dependendo o que meu pai vai falar, que eu sou um vagabundo. Aí a gente vai identificando com o questionamento socrático. O questionamento socrático é de uma pergunta, você faz outra pergunta, você faz outra pergunta, até você chegar no cerne daquilo ali. E às vezes o cerne vai ser assim, eu não posso errar. Ou o cerne vai ser assim, sempre falaram que eu sou burro, eu não quero ser burro. E aí você vai chegar numa crença primária que está associado lá atrás, está associado com uma vivência sua lá de trás. Então é importantíssimo se perguntar, eu tô triste pelo quê? Às vezes a resposta para você vai ser assim, eu tô triste porque eu acho que eu vou reprovar. Aí você caiu no e se. Isso. No e se. Porque você pode reprovar ou não. Exatamente, exatamente. Eu tô triste porque eu acho que todo mundo tem mais tempo que eu. Tem pessoas que têm 8 horas. Eu tenho filho. Pra que eu fui ter filho? Olha só, você deixa de estar no futuro, mas vai pro passado. E vai atribuindo coisas. Né? Exatamente. Você começa a atribuir coisas que não tem lógica, né? Por que eu fui ter filho? Por que eu não fiz concurso antes? Antes era tão mais fácil de passar. Era nada, gente. Era nada. Você vai perguntar pra minha irmã. Cada época tem sua dificuldade. Cada época tem sua dificuldade. Minha irmã é servidora da Câmara dos Deputados, meu irmão também é da Câmara dos Deputados. E eles vão dizer para vocês que eles sofreram. Quando eles narrarem a história deles, vai ser igualzinho à sua. As mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas, os mesmos medos. Nossa, então, e só um tem parênteses, que parar de ir pro passado. Esse parênteses aí. Recentemente eu estava conversando com um amigo meu, né? Possivelmente aí o concurso do Senado e etc. E ele tá lá já tem bastante tempo, né? Já tá... acredito no fim da carreira. E eu falei assim, nossa, mas você entrou tem tanto tempo lá, era bem mais fácil, né? Aí ele falou assim, olha, para começar, não tinha nem internet direito, não tinha acesso à legislação, não tinha banco de questões, não tinha milhares de cursos disponíveis. Você acha que foi fácil? Ou seja, o acesso hoje compensa muito mais coisas do que... Cada época tem seu nível de dificuldade, né? Se não é pelas ferramentas tecnológicas, é pela concorrência. Se não é pela concorrência, é pela situação econômica, quantitativo de vagas. Cada época tem seu nível, né?
tem a sua dificuldade, né? E não foi fácil para eles mesmo, não. Então a gente vê assim que gerenciar a emoção é importante. É eu perguntar o que eu estou sentindo. É medo? É raiva? Eu tô com raiva de quê? Eu lembro que eu tinha uma amiga que estudava com raiva. Ela ficava assim, eu tenho ódio de filhinho de papai. Porque filhinho de papai não tem que estudar isso aqui. E a gente tá aqui, a gente tá pobre aqui estudando isso. Eu falava, minha filha, pelo amor de Deus, deixa essa raiva pra lá. Eu não tô com raiva, eles não têm culpa se eles são filhinhos de papai. Eu tô aqui feliz pela oportunidade que eu tenho de poder melhorar de vida. É isso. O concurso, ou cada concurso, é uma oportunidade de melhorar de vida. E essa pessoa que você está chamando filhinho de papai tem as questões dele também, tem os problemas dele também. Agora, eu não sei, é outra realidade, eles também não sabem dos meus. E eu me lembro de nunca ficar nessa ruminação. Chama ruminação. Ruminação é você ficar trazendo coisas do passado, tentando mastigar isso, mastiga, engole, traz de novo. Isso é muito ruim, isso adoece a gente fisicamente. Então, a gente precisa também romper com isso. Óbvio que você tem direito de sentir. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Você tem direito de sentir. Você tem direito de sentir raiva, você tem direito de sentir tristeza, você tem direito de sentir medo. Agora, você precisa estabelecer relações de causalidade para você deixar essa emoção ir. Tem gente que gosta de cultivar, né, a emoção. Teve um dia que a minha filhinha estava chorando com uma raiva da irmã dela. Eu tenho uma filha de 18 e uma de 5 anos. Nossa. E aí ela estava com raiva da de 18, chorando. Aí eu falei assim, minha filha, respira, calma. Não vou respirar, não quero ficar calma, eu quero ficar com raiva. Aí eu falei, tá bom, pode ficar com raiva. A hora que passar a sua raiva, você me avisa. Aí deu 2 minutos, ela, mamãe, passou a minha raiva. Eu falei, ai, que bom, né? E tem gente que é assim, tem gente que se apega. Não, eu quero estar com raiva, eu quero sentir raiva. Não, prazer, lidar, né? Com a emoção, gerenciar a emoção, é identificar a emoção, estabelecer relações de causalidade. Eu tô com raiva porque eu tô com medo, porque eu tô triste, porque... E a partir disso, permitir o processamento dessa emoção. O ansioso se apega à emoção. O ansioso fica remoendo a emoção. A emoção precisa ser processada. Você tem direito de sentir, mas você precisa processar. Eu me lembro quando eu reprovei num concurso maravilhoso, concurso que eu amava, que eu queria passar, que eu passei em primeiro lugar, na verdade, e reprovei na redação, viu, Eduardo? Passei em primeiro lugar e reprovei na redação. Isso acontece. E aí eu me lembro de ficar muito triste, de chorar, de ficar mal, o domingo inteiro. Eu fiquei o domingo inteiro chorando. No outro dia eu acordei e falei, agora chega, acabou, não vou mais chorar, eu vou levantar, eu vou limpar aqui, deixa eu ver, por que eu reprovei nessa redação? Não é porque eu não sei escrever, eu escrevo muito bem, eu lembro de ter falado isso para mim, eu escrevo muito bem, mas eu não sabia o conteúdo, então vamos estudar mais isso aqui, esse conteúdo, porque saber escrever você sabe, agora vamos, e vamos, é isso é estabelecer relações de causalidade. E você saber aproveitar esse momento também, né? Respeitar esse momento de aprendizado, de crescimento, né? Tentar encontrar pontos positivos, né? De crescimento. Exatamente. Identificar isso é muito importante. É um crescimento muito bom. Kátia, a gente falou muita coisa e a gente teria papo aqui para muitas horas. Com certeza a gente vai falar outras coisas. Tem muitas outras ferramentas. Muitas outras ferramentas para a gente falar. Lidar com a ansiedade envolve uma coisa holística, sistêmica. Eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar do meu exercício físico, eu preciso cuidar do meu pensamento, da minha preocupação. Tem várias outras ferramentas. Mas começa a colocar isso em prática. Assim como você aprendeu a ser ansioso, você precisa fazer o caminho contrário e aprender a não ser. E aprender a gerenciar. E aos pouquinhos, tem que colocar em prática. E sempre aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Vai controlando, vai devagarinho que você vai conseguir chegar lá, né? Kátia, agradeço demais a sua participação. Muito produtivo o nosso papo. Acho que foram informações super úteis para nossos estudos, para o dia a dia, para a vida. E é sempre bom a gente se conhecer um pouco mais, conhecer as características, né, que nós temos como seres humanos. Primeiro a gente tem que se entender, e se entendendo a gente trata os outros de uma forma melhor, nos trata melhor e a gente lida melhor com as situações. E você é sempre uma referência para a gente falar sobre esses assuntos. Espero ter você aqui novamente em outras oportunidades. Muito obrigado você.
Agradeço e espero voltar assim com a parte 2 para a gente falar de outras ferramentas. Muito obrigada pelo convite, um beijo a todos. Foco total, gerencia sua ansiedade, porque conseguir alcançar um objetivo envolve também gerenciar o emocional. Obrigado, essa foi a Kátia Lima, eu sou o Eduardo Cambuí e acompanhe as nossas próximas entrevistas aqui no Mapa do Estudo. Forte abraço, tchau, tchau.